Ortografia é a parte da gramática que estuda a escrita correta das palavras. E neste vídeo nós vamos estudar algumas regras que vão ajudar bastante na hora que surgir aquela dúvida. Essa palavra é com S ou com Z? Então fique por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe essa aula e vambora aprender! Vamos iniciar por alguns casos de quando utilizar a letra S. Lembrando que aqui a dúvida é por causa do som. Então, quando nós temos o som de Z, surge a dúvida se a palavra é escrita com S ou com Z, ok? No caso de palavras que já têm som de S, a dúvida vai ser outra, certo? Então, primeiro a gente vai tirar essa dúvida. Quando a palavra tem som de Z, e aí eu fico em dúvida, será que ela é escrita com S ou será que ela é escrita com Z? Primeiro, vamos ver quando usar o S. E uma regra muito básica, que é muito importante, e que se você entender e utilizar, você vai perceber que esse assunto é muito mais fácil do que parece. A regra é a seguinte: quando a palavra original, a palavra que dá origem às outras, já tiver o S, então todas as outras palavras daquela família serão grafadas, serão escritas com S também. Veja aqui alguns exemplos. Analisar. Analisar é um verbo que é escrito com S. Todas as palavras que derivarem desse verbo também devem ser escritas com S. Por exemplo, a palavra análise, certo? Depois nós temos atrasar, outro verbo que é escrito com S. As palavras derivadas do verbo atrasar, como atraso, atrasado, serão escritas com S também. Então a regra é essa: as palavras derivadas de palavras que já são escritas com S também serão escritas com S. E você vai ver mais adiante que isso também vale para as palavras escritas com Z. As palavras que se originam de palavras escritas com Z também serão escritas com Z. Então, olha que interessante, que facilita demais essa questão. O que acontece é que a gente precisa realmente conhecer algumas palavras. Isso é muito importante entender. Para você conhecer mais palavras, é necessário leitura, certo? Então, quanto mais você lê, mais o seu cérebro vai fotografando as palavras e você fica com elas guardadas. É por isso que na hora de escrever a palavra casa, por exemplo, você não tem dúvida. Mesmo a palavra tendo som de Z, casa, você sempre escreve casa com S. Inclusive, ela está aqui no exemplo, ó. Casa, que é um substantivo concreto, pode derivar outros substantivos. Casinha, casebre, casarão. Todas essas palavras, no caso substantivos, que são derivados da palavra casa, também serão escritos com S, mesmo tendo o som de Z, certo? Então, o segredo é conhecer muitas palavras, porque quando você conhece, por exemplo, o verbo atrasar, e já viu esse verbo escrito com S, tem certeza que ele é escrito com S, todas as outras palavras derivadas dele você não erra mais. Então, nós temos também paralisar, que vai derivar paralisação, paralisia, todos com S, certo? Inclusive, paralisação é uma palavra que as pessoas erram muito, porque essa terminação, ação, zação, muito frequentemente ela aparece com Z em outras palavras. Por exemplo, realização. Por quê? Porque vem do verbo realizar, que é com Z, certo? Então lembre-se muito bem disso. Palavras da mesma família, ou seja, palavras derivadas, vão obedecer à origem. Se a palavra original é com S,
palavras derivadas com S. Se a palavra original é com Z, palavras derivadas com Z. Isso já vai eliminar muito dos seus problemas com essa dúvida aí de SZ, certo? Nós temos mais um exemplo aqui, a palavra artesão com S. E aí você vai derivar artesanato, artesanal, todas com S. E realmente dá uma vontadezinha às vezes de escrever com Z, porque o som é Z, certo? Então é importante conhecer muitas palavras. Vamos ler bastante e vamos ler coisas boas. Vamos selecionar leituras interessantes e prestar bastante atenção como as palavras são escritas, certo? Quando usar o S, caso número 2. Preste atenção. Quando nós utilizamos os sufixos eis e esa para formar palavras que indicam origem, que indicam título de nobreza, esses sufixos são escritos com S, sempre. O sufixo eis, que vai ser usado para o masculino, ele recebe sempre também o acento circunflexo. E o sufixo esa, que vai ser para formar o feminino, não recebe acento. Sempre assim. Vejamos aqui os exemplos. Português com acento ES e portuguesa sem acento ESA. Marquês, marquesa. Certo? Caso número 3. Com os sufixos oso e osa, formadores de adjetivos. Uma curiosidade é que quando os sufixos oso e osa formam adjetivos, eles têm um significado que é cheio de. Então, uma coisa que é cheirosa é cheia de cheiro. Alguém que é orgulhoso é cheio de orgulho. Esses sufixos, oso e osa, quando formam adjetivos, têm esse significado, cheio ou cheia de. E sempre serão escritos com S. Os exemplos aqui, orgulhoso, orgulhosa, harmonioso, harmoniosa. Harmonioso, harmoniosa, cheios de harmonia. Mais 2 regras que vão salvar a nossa vida na hora da dúvida entre S e Z. Quando utilizar S, número 4, após ditongo. Relembrando o que é ditongo. Quando uma vogal e uma semivogal ficam juntas na mesma sílaba. Exemplo, coisa. O O e o I não se separam quando a gente separa as sílabas da palavra coisa. Então, nós temos aí um ditongo, O e I juntinhos. Após o ditongo, a regra manda utilizar S, certo? Nós temos lousa, maisena, que é uma palavra que, de acordo com a ortografia, é escrita com S, mas você encontra a marca maisena escrita com Z, certo? E essa regra, quando se refere a nome próprio, ela continua existindo a regra, mas quando você vai registrar um nome, seja de pessoa, de marca, você registra da forma que você quer, certo? Você não é obrigado a seguir a regra da gramática, mas a regra existe, certo? Então, nós temos aí lousa, maisena, pousada, paisagem, ausência. E depois, todas as palavras que forem derivadas dela vão seguir aquela primeira regra. Todas as derivadas dessas aí também serão escritas com S, certo? Mesmo todas elas tendo o som de Z, ok? E o caso número 4, a regra número 5 diz o seguinte: em todas as formas do verbo por e seus derivados e do verbo querer. Olha que legal. Todas as vezes que você tiver que escrever por e querer, por mais que você se sinta impulsionado a escrever essas palavras com Z, porque aparece o som de Z ali, né? Dá aquela vontade, você já sabe que não tem erro. Sempre será com S. Veja os exemplos. Puseram, puseste, repuseram, quis, quisera, quisessem, quiser, certo? Tudo com S.
Não existe nenhuma forma, nenhuma conjugação em que apareça Z para esses dois verbos. Agora, uma dúvida aqui. A palavra quis aqui é o verbo querer no passado. Eu quis, ele quis. Mas existe uma palavra em inglês, que é a palavra quiz, que se escreve com Z, certo? Mas ela não é do português. É uma palavra em inglês e que não tem nada a ver com o verbo querer, ok? É o quiz, aquela pesquisa que se faz, aquele jogo de perguntas, ok? Então, não faça essa confusão. Depende do contexto. Aí você vai saber se aquela palavra ali é o quiz do inglês ou é o verbo querer, certo? Se for o verbo querer, é com S, sempre. Então, vamos ver agora quando usar o Z, certo? Primeiro, é a mesma regra do começo para o S. Quando a palavra de origem já tiver o Z, já for escrita com Z, as palavras derivadas dela, as palavras da mesma família, também serão escritas com Z. Exemplo, raiz, que é um substantivo concreto, vai derivar enraizar, que é um verbo, também com Z. Raiz com Z, enraizar com Z. Deslizar, que é um verbo, pode derivar o substantivo abstrato deslize, que vai ser escrito com Z. Realizar, verbo, vai derivar a palavra realização, com Z. A palavra beleza, que é um substantivo abstrato, pode derivar outro substantivo abstrato, que é belezura, também com Z. A palavra verniz, que termina com Z, vai derivar, por exemplo, o verbo envernizar, certo? Com Z. Então, essa regra é a principal, você não pode esquecer. Mas é aquilo que a gente já falou, você precisa conhecer várias palavras. Quanto mais você conhecer palavras, mais fácil vai ficar, certo? Regra número 2 para a utilização do Z nas palavras. Quando os sufixos ex e esa formarem substantivos que derivem de adjetivos. Calma, vamos ver os exemplos. Belo. Belo é um adjetivo. Eu posso formar substantivos derivados de belo. Por exemplo, beleza. Beleza é derivado de belo. Por isso, beleza é escrito com Z, certo? Porque eu formo com o sufixo esa, ok? Depois eu tenho certo. Essa palavra é um adjetivo. Dessa palavra eu posso derivar um substantivo, que é o substantivo certeza, também com Z. Eu formo esse substantivo acrescentando a terminação, o sufixo esa. Então, como eu formei um substantivo de um adjetivo, acrescentando o sufixo esa, aí vai ser com Z. E uma outra coisa muito importante, quando você forma palavras de uma palavra que não tem o S, ela vai vir com Z, certo? Então, olha só, belo não tem S. A palavra que eu formar a partir de belo, se tiver o som de Z, vai ser escrita com Z. Belo, beleza. Certo também não tem S. Então, a palavra que eu formar a partir de certo vai ser com Z, certeza. A palavra polido, que quer dizer educado, forma polidez. Essa palavra também vai ser com Z, porque polido, a palavra original, não tem S. Se a palavra original tiver S, ela precisa formar palavras com S. Se a palavra original tiver Z, ela precisa formar palavras com Z. Mas e quando a palavra original não tem S nem Z? Aí, as palavras que se formarem a partir dela serão com Z. Isso ajuda demais a você resolver as dúvidas entre o S e o Z, certo? Então,
tem essa regra, que a gente chama de regra geral, que é palavras derivadas de palavras formadas com Z são escritas com Z. Quando a palavra não tem o Z nem o S, se eu derivar a palavra dela, vai ser com Z. Veja que todas elas caem nessa mesma regra. Macio, maciez. Nenhuma delas tem o Z. Quando eu formo palavras a partir delas, eu utilizo o Z. Com essa terminação, ex ou exa. Certo? Eu espero que esteja ficando claro. Se não, coloque um comentário aí, deixe sua dúvida que eu posso responder o seu comentário e tirar a sua dúvida. Certo? Vamos seguir. A regra número 3 diz o seguinte: com o sufixo isar, formador de verbos, nós também utilizaremos o Z. Mas atenção, isso acontece se a palavra de origem não tiver o S, certo? Então aquela regra lá, a primeira regra de todas, continua valendo, ok? Então se a palavra não tiver o S, aí sim eu formo o verbo com o sufixo isar e esse verbo vai ser escrito com Z. Veja os exemplos. Atual, atualizar. Atual tem S? Não. Então, quando eu formar o verbo utilizando o sufixo isar, esse verbo será com Z. Suave. Suave tem S? Tem, né? Tem um S lá no início, mas esse não conta. O S que conta é o S que vai ser utilizado na formação da nova palavra, certo? Então, e que vai ter som de Z, certo? Como em análise. Análise é com S. Esse S aí tem som de Z. Então, analisar também é com Z, certo? Não é o S lá do início da palavra que conta. Esse não faz diferença, certo? Vejamos outro exemplo. Eterno. Eternizar. Eternizar termina com Z, porque em eterno não tem o S. Eu quero formar um verbo, eu vou formar com o Z. Izar, certo? Então, a regra geral é a regra básica para você entender isso. E aí você pode estudar esses casos separadamente, os casos dos sufixos, mas a regra geral sempre vai valer. Palavra que já tem o S forma palavras com S. Palavra que já tem o Z forma palavras com Z. Se a palavra não tem S nem Z, a gente forma palavras com Z. Agora, preste uma atenção especial para esses casos aqui de diminutivos. Os diminutivos formados com o sufixo zinho serão escritos com Z, caso a palavra original não tenha o S. Veja aqui os exemplos. Café, cafezinho. As pessoas acabam tendo muita dúvida na hora de formar esses diminutivos, certo? E é bem simples. Veja, café não tem o S. Então, o diminutivo que eu formo com zinho vai ser com Z. Cafezinho. Uma outra dúvida muito frequente é por que some o acento da palavra. Em café, eu tenho acento, porque é uma palavra terminada em E, com a sílaba mais forte sendo a última, e a regra manda acentuar as palavras oxítonas terminadas em E. Essa regra existe, a gente pode depois ver isso em outro vídeo. Então, café é acentuado por causa dessa regra. Quando eu formo cafezinho, a minha sílaba tônica não é mais o fé, ela passa para o zi, cafezinho, certo? Por isso, a gente não tem mais o acento na letra E, ok? E aí muda a regra de acentuação de cafezinho. É uma palavra paroxítona terminada em O e essas não são acentuadas, certo? Então não vai ter acento em lugar nenhum em cafezinho. Isso acontece também, olha, com a palavra pé. Eu coloquei aqui também para mostrar isso para vocês. A palavra pé é um monossílabo tônico, monossílabos tônicos terminados em E são acentuados. Então, pé é acentuado. E quando eu formo o diminutivo, pezinho, ela perde o acento, porque não é mais pé a sílaba tônica, passa para o zi, pezinho. Zi é a sílaba tônica, e aí não tem mais acento,
certo? Em sofá acontece a mesma coisa. Então, você já pode saber que todas as palavras que formam esse diminutivo em zinho, a sílaba tônica sempre vai ser o zi e nenhuma delas vai ter acento. Então, qualquer palavra que esteja no diminutivo formada pelo sufixo zinho não é acentuada, certo? E aí a gente tem flor, florzinha, casal, casalzinho. Ah, professora, mas casal tem o S. Lembra que eu falei para você? Casal tem o S, mas esse S de casal não é utilizado para formar a outra palavra. Ó, casal, e aí eu preciso acrescentar o sufixo zinho. Esse sufixo não é formado a partir do S de casal, como em casa. Em casa, que é com S, se eu formar casinha, o sufixo ele parte do S da palavra casa. Casinha. Sai o A e entra o inha. Eu aproveitei o S que já estava lá. Por isso, casa, sendo com S, vai formar casinha com S. E casal é com S, mas casalzinho é com Z. Porque o S de casal não é aproveitado para formar a nova palavra, certo? E depois nós temos herói, heróizinho, outra que perde o acento, bar, barzinho, mão, mãozinha. O tio a gente não tira, porque o tio não é um acento. O tio marca a nasalidade da palavra, certo? Então ele não some. Pé, pezinho, sofá, sofazinho. Para finalizar a aula de hoje sobre ortografia, vamos resolver uma questão de concurso, certo? O enunciado diz assim: o caminho exato da delicadeza. A palavra destacada recebe em sua terminação esa, com Z. Em algumas situações da escrita, temos também palavras terminadas em esa, com S. Assinale a alternativa em que a lacuna deva ser preenchida por S e não por Z. 10 segundos para você resolver. Vejamos então. Opção A, frieza. Frieza vem da palavra frio. É um substantivo derivado de um adjetivo e é formado pelo sufixo eza, do jeitinho que nós vimos lá na regra das palavras escritas com Z. Então, nós temos uma palavra que derivou de outra que não tem nem o S nem o Z. Portanto, frieza com Z. Letra B, magreza. Magreza vem de magro. De novo, uma palavra que não tem S nem Z. Então, nós derivamos um substantivo, que é o substantivo magreza, do adjetivo magro. E esse substantivo foi formado com o sufixo eza. Ou, simplesmente, você tem que lembrar que magro não tem S nem Z, então a palavra que se formar a partir dele vai ser escrita com Z. Letra C, estranheza. Estranheza vem de estranho, que também não tem o S com o som de Z para ser aproveitado para formar outra palavra. Tem o S lá no começo, né? Estranho. Aquele S do começo não conta, certo? Então, estranho, que não tem o S no final para formar outra palavra, nem tem o Z, vai formar palavras com Z. Então, aqui eu tenho estranheza, que é um substantivo, que foi formado a partir do adjetivo estranho, com o sufixo eza, com Z. E na letra D, nós temos burguesa, certo? Que é uma palavra que vem da palavra burguês. Burguês é escrito com S. E outra coisa,
Burguês vem de burguesia, que também é com S, certo? E as duas, burguês e burguesa, terminam com o sufixo -es e -esa, aquele lá do comecinho da aula, formador de títulos, certo? Burguês, então, é com ES e acento circunflexo, e burguesa é SA. A resposta é a letra D. Eu espero que você não tenha ficado triste, achando que é difícil. Não é. Lembre das regras gerais. E outra coisa, treino, certo? Treine uma lista de palavras para você treinar e leitura. Muito obrigada por assistir. Aguarde os próximos vídeos da playlist sobre ortografia e vejo você!